Queria até colocar o senador, aproveitando esse gancho que você está trazendo, senador, que é interessante a gente falar sobre a questão do crédito, né, que é uma questão que a gente ouve sempre, que as empresas têm créditos a ser recebidos e, né, acumulam, né, esses créditos e aí se gera uma falta de previsibilidade de custo mesmo das companhias. Eu queria que o senhor comentasse também, André estava falando sobre o aumento de tributação, que muitas vezes também acho que não fica muito claro, porque como a gente não sabe exatamente o quanto que custa ali na cadeia esses impostos que vão se acumulando, né? Eu imagino que também tenha essa discussão se dá para calcular exatamente quanto que era e quanto que sobe, né? Imagino que o senhor esteja por dentro dessa discussão toda. E isso que elas estão trazendo aqui, que é não permitir que haja, a gente pode não ter a alíquota ideal, mas também evitar que seja uma alíquota impagável, né? Exato, ó. Pegando já a deixa aí do que a Andrea falou, não dá para se conformar em termos a maior alíquota do mundo, né? Não dá para ser, se tem alguma coisa errada com o sistema brasileiro, se for esse o caminho a ser adotado. Hoje se tem a ideia de que o maior IVA do mundo é o pago pela Hungria, que se aproxima ali na casa dos 28%. Então, seria muito desconfortável para cada um de nós já viabilizar um modelo brasileiro pagando o maior IVA do mundo. Teria alguma coisa errada. Então, por isso que essa discussão sobre teto de alíquota máxima, sobre carga tributária neutra, eu acho que o Senado está muito atento a isso. Nós não queremos e não iremos votar, né, uma proposta que passe ao cidadão a mensagem de que a reforma tributária serviu para aumentar imposto. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. A reforma tributária ela tem que ser feita pelo olhar do contribuinte, do cidadão, tá certo? Do pagador de impostos, que somos cada um de nós. Reforma tributária não é para aumentar a carga, para aumentar a arrecadação, para resolver a vida de quem arrecada o imposto. Não, é de quem paga o imposto. Então, quais são os princípios da reforma tributária? Ela ser um modelo mais simples, ela reduzir a burocracia, tá certo? Então, ela tem, inclusive o que você falou aí, ter mais transparência para que o cidadão entenda quanto ele está pagando de imposto, né, em cada produto. Até hoje essa regra não pôde ter vigência no Brasil, não pôde valer aqui no nosso país, porque você não tem como especificar ali quanto de imposto você está pagando na compra de um refrigerante, um exemplo, porque ali vem muita coisa acumulada de diversas índoles, né? Tem imposto federal, tem imposto municipal, tem imposto estadual, tem ISS, tem ICMS, tem IPI, tem PIS, tem COFINS. Enquanto que você tiver um IVA, que é um valor único, que o cidadão vai poder medir, né, o quanto de imposto tem ali naquele produto, isso vai ajudar muito do ponto de vista da educação tributária, da consciência tributária, para que a gente saiba avaliar esse peso. É a questão da não cumulatividade, né? Por isso que o IVA se chama de valor agregado. Você não vai acumulando imposto sobre imposto, o que vai tornando o produto mais caro ao final. Então, para tentar tranquilizar um pouco o nosso ouvinte, né, o nosso internauta, dizer que a intenção do projeto é ter um modelo mais simples, menos burocrático e que consiga reduzir, né, o imposto pago pelo cidadão. Agora, temos que ficar atentos e temos que ficar alerta, porque a vontade de governo, a natureza de governo é sempre querer arrecadar mais. É um apetite enorme, né, para arrecadar mais. Então, é tarefa do Congresso Nacional proteger a sociedade, proteger o empreendedor e limitar o poder de tributar, tá certo? Que, naturalmente, não pode deixar um cheque em branco na mão do governo para aumentar a alíquota quando quiser. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Uma reforma tributária para facilitar a vida de quem produz e não para resolver a vida dos governos.